Uma cidade que deve começar o ano sem prefeito. O Tribunal Superior Eleitoral suspende a candidatura de prefeito eleito de Itajá e determina uma nova eleição. Um piloto morre na queda de um avião agrícola no sul do estado. A polícia prende o motorista do carro que dirigia em alta velocidade e se envolveu no acidente que matou 2 pessoas em Itumbiara. A denúncia de racismo contra um menino de 11 anos por parte do treinador de um time de futebol vira caso de polícia. E você vai ver os encantos do Natal pelo interior do estado. Vem, gente, que o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h09. A gente começa a edição de hoje falando da queda de um avião agrícola no sul do estado. O piloto não resistiu e morreu no local. Por isso, vamos falar ao vivo com Bruno Dourado, que está ao vivo acompanhando essa história. Tem mais informações. Bruno, boa noite para você. Como é que aconteceu esse acidente? Pois é, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, por volta de 1 da tarde, o jovem piloto Matheus Vilela Silva, de apenas 23 anos, sobrevoava uma área de plantação de uma fazenda em Vicentinópolis, aqui no sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, o avião teria batido em cabos de internet. Com a queda do avião, Matheus não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. As polícias civil e militar e o Instituto Médico Legal estão nesse momento no local, que inclusive é de difícil acesso. Uma equipe do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, deve chegar amanhã cedo no local para dar continuidade às investigações. Claro, a gente segue acompanhando. Rosane, volto com você. Tá certo, muito obrigada pelas informações. E uma operação da Polícia Rodoviária Federal em Rio Verde flagrou motoristas de caminhões se arriscando nas estradas sem pausa para descanso. O repórter Eduardo Idaló acompanha, traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Eduardo. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Essa operação da Polícia Rodoviária Federal foi aqui na BR-452, na região de Rio Verde, no sudoeste do estado. Dos 106 veículos de carga pesada parados nessa fiscalização, 13 tiveram que ser apreendidos temporariamente pelos policiais rodoviários federais por conta dos motoristas que não estavam cumprindo a lei do descanso. Eles não estavam fazendo o descanso mínimo de 8 horas consecutivas, além de 3 horas, que é previsto em lei, que pode ser fracionado no período de 24 horas. A Polícia Rodoviária Federal analisou os tacógrafos, que são os equipamentos que mostram no caminhão se esses motoristas fizeram a parada de no mínimo 8 horas. Um caso que chamou muita atenção foi de um motorista idoso de 66 anos que nas últimas 24 horas tinha descansado apenas 4 horas e meia. Essa operação é justamente pela segurança nas estradas, porque além de não estarem cumprindo essa lei do descanso, os motoristas não colocam em risco só a vida deles, mas de todo mundo que está transitando nas estradas, né, Rosane? Pois é, como é que pode, né? Que perigo. Obrigada, Eduardo. Um homem foi preso em Campo Norte quando recebia em casa uma encomenda enviada pelos Correios. É que dentro da caixa tinha porções de drogas. Quem conta pra gente é Emerson Ferreira. Que história, hein, Emerson? Boa noite pra você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, que história, né? Um suspeito aí querendo praticidade, recebendo drogas em casa. A Polícia Civil contou o seguinte, que já estava apurando esse caso, investigando há algum tempo, e hoje, quando esse suspeito foi receber essa encomenda dos Correios, a polícia montou uma campana, ficou vigiando. E no momento que ele abriu a caixa, descobriu que dentro dessa caixa havia 100 comprimidos de êxtase, droga também conhecida como bala. Segundo a polícia, esse homem agia na cidade juntamente com uma terceira pessoa que ainda está sendo procurada. Essa terceira pessoa não foi localizada. Só que dentro da casa desse suspeito, a polícia localizou mais 1 quilo de maconha. Esse homem, então, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e também por associação
para o tráfico. A polícia agiu rápido, recebeu a informação de que esse homem iria receber essa encomenda em casa, pelos Correios, se adiantou e conseguiu fazer esse flagrante, Rosane. Suspeito querendo praticidade, né? Volto com você. Muita tranquilidade, né, Emerson? Obrigada. Agora vamos para o leste do estado, porque uma mulher foi presa em Formosa. Segundo a polícia, ela e o marido são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que assaltava joalherias de shoppings em Brasília. O Marcos Moreira está ao vivo lá em Lusiânia e tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Marcos. Oi, Rosane. Boa noite para você. Ótima noite a todos que nos assistem. Então, Rosane, essa mulher foi presa em Formosa, como você disse, depois de 2 meses de investigações da polícia, viu? Ela e o marido são suspeitos aí de fazer parte dessa quadrilha que agia no Distrito Federal, roubando várias joalherias em shoppings. Os policiais chegaram até eles por meio aí de imagens de uma câmera de segurança onde eles cometeram um desses assaltos. Eles também teriam ferido um homem com tiro numa desses ataques aí, desses assaltos, e por isso eles vão responder também por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O marido dela também já foi preso. Com eles, os policiais encontraram um carro que era usado para fazer esses assaltos e eles descobriram que essa dupla também adulterava placas de veículos para facilitar aí a fuga dos dois. Agora as investigações, Rosane, vão tentar identificar se eles agiam sozinhos ou se existem outras pessoas que também faziam parte desse esquema a roubos de joalherias do DF. Rosane. Tá certo, obrigada, Marcos. O ministro da Educação esteve hoje em Catalão. Ele anunciou a construção de 2 escolas na cidade e também confirmou que as aulas do ano letivo do ano que vem começam em março. A reunião foi na prefeitura e contou com a presença de 8 prefeitos da região, além de vereadores e representantes da educação, como a pró-reitora pró-tempore da Universidade Federal de Catalão, professora Roselma Lucchesi. Durante o discurso, o ministro Milton Ribeiro tirou a máscara. O ministro Milton Ribeiro anunciou a construção de uma creche e também de uma escola aqui em Catalão. As 2 unidades vão ser construídas no Parque Imperial e também no Flamboyant e devem atender quase 750 estudantes. O ministro também confirmou que as aulas presenciais no ano que vem devem voltar a acontecer no mês de março. Vamos voltar em março. Claro, não é uma volta a qualquer custo. Nós estamos aqui e o governo federal ele é sensível a isso. Mas alguém tem que apontar, porque senão, indefinidamente, as crianças e os adultos e os jovens vão ficar sem aulas. O ministro falou também sobre a preparação para o Enem de 17 a 24 de janeiro do ano que vem. Segundo ele, serão gastos quase 30% a mais com o Enem por conta da pandemia. Nós vamos gastar perto de 700 milhões para aplicar o Enem esse ano, por conta de número maior de salas, do distanciamento e de todo o cuidado, como os cuidados relativos a álcool gel, as máscaras e outras coisas mais. Itajá vai ter novas eleições no ano que vem. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o prefeito eleito estaria indo para o 3º mandato seguido, o que não é permitido. Eduardo Idaló está de volta. Explica para a gente essa história, Eduardo. Que coisa, hein? Pois é, que coisa, hein, Rosane? A história é a seguinte: em 2016, o Reni César, do DEM, era vice-prefeito de Itajá e aí ele assumiu a prefeitura por 12 dias, por conta de uma decisão judicial que afastou o prefeito na época. Aí, em 2016, ele venceu para a prefeitura de Itajá e agora, em 2020, novamente, ele venceu as eleições para assumiria em 2021. Só que aí, não concordando com isso, o Ministério Público entrou com uma ação de impugnação da candidatura por entender que ele ficaria 3 vezes consecutivas, o que não é permitido pela nossa legislação eleitoral. O recurso eleitoral foi para o TRE e agora para o TSE, terminou o julgamento durante a madrugada e um colegiado composto aí por 7 ministros, 6 votaram contra e apenas 1 votou a favor do recurso do atual prefeito de Itajá, o Reni César. Vamos acompanhar agora, ele comentou essa decisão judicial.
Saiu hoje a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que entende esse mandato de 2021 até 2024 como sendo um terceiro mandato, porque reconhecem aqueles 13 dias que assumi em 2016, quando era vice-prefeito, como um mandato. Então essa foi a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, vamos obedecer, reunimos hoje o nosso grupo e já temos o nosso pré-candidato a prefeito e o nosso pré-candidato a vice para as próximas eleições. O Renes, então, ele fica como prefeito só agora até dia 31 de dezembro. Uma nova eleição deve acontecer em 5 meses e assume interinamente, a partir de 1º de janeiro, o novo presidente da Câmara de Vereadores de Itajá. Rosane, volto com você. Obrigada, Eduardo. E olha, o Ministério Público de Goiás cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Flores de Goiás. Vamos voltar a falar então com Marcos Moreira, porque a gente quer saber, né, Marcos? Afinal, o que os promotores estão investigando? Pois é, Rosane, estão investigando fraudes aí em contratos, né, em licitações que essas empresas ganhavam aí para conseguir o transporte escolar lá do município de Flores de Goiás, que fica no norte do estado. Segundo o Ministério Público, apenas 13 empresas venciam, né, esses contratos licitatórios. Depois foi descoberto que essas 13 empresas eram apenas de 13 irmãos que são sócios. E esse esquema começou em 2017 e só deu certo porque eles contavam também com a ajuda de um agente público e um funcionário também comissionado da prefeitura. Hoje cedo foram cumpridos alguns mandados de busca e apreensão e recolhido materiais aí para dar, né, continuidade às investigações e também elaborar uma ação de improbidade administrativa lá em Flores de Goiás. Rosane. Tá certo, Marcos. Obrigada mais uma vez. Bom, por telefone, o prefeito de Flores de Goiás, Jadiel Ferreira, do PL, diz que apoia e colabora com as investigações do Ministério Público. Afirmou que já consultou o jurídico da prefeitura e não existe problema nas licitações. Afirmou ainda que durante o mandato dele, outras empresas não manifestaram interesse em fazer o transporte escolar na cidade. Uma cidade de Goiás com pouco mais de 2.000 habitantes é destaque em uma pesquisa do IBGE. Davinópolis, no Sudeste, tem a melhor divisão de renda entre a população. Ela está na lista das 20 principais nessa área em todo o Brasil. Davinópolis tem cerca de 2.300 habitantes. O município fica no sudeste do estado, a 250 quilômetros da capital. A cidade pacata, de hábitos simples, ganhou destaque nesta semana com a divulgação de uma pesquisa do IBGE. O PIB per capita é a soma de todas as riquezas produzidas no município, dividida pelo número de habitantes. E de acordo com a pesquisa do IBGE, Davinópolis aparece em 20º lugar no ranking de todos os municípios do país. Esta pesquisa é de 2018. O PIB per capita de Davinópolis é de R$ 185.551,05. E o que impulsionou esse número, apontou a pesquisa, foi a produção de energia. É no município que está instalada a usina Serra do Facão. Atualmente, a unidade produz 212 megawatts de energia, o suficiente para suprir a demanda de uma cidade com 1.200.000 habitantes. A companhia conta hoje com 64 trabalhadores. Esses recursos promovem um alto valor agregado, né? E quando você divide isso pela população, você tem um PIB per capita elevado. Os números do PIB per capita são positivos, mas para esse economista não são suficientes. Para a gente avaliar o desenvolvimento de um município, a gente precisa buscar aspectos mais amplos. E aí um indicador interessante para a gente avaliar isso seria o IDH, que é um indicador que reflete educação, questão de saneamento, etc. O PIB per capita ele não tem esse reflexo. A seguir, a polícia vai investigar uma denúncia de racismo contra um menino de 11 anos durante um jogo de futebol em Caldas Novas. E o encanto das luzes de Natal de norte a sul do estado. Agora são 7h23, já a gente volta. Sete 7h26, estamos de volta. A polícia vai investigar uma denúncia de racismo contra um menino de 11 anos durante um jogo de futebol em Caldas Novas.
Ainda abalado com a situação, Luiz Eduardo continua em Caldas Novas, sul-goiano, para os próximos jogos, só que agora na companhia dos pais. O caso aconteceu neste estádio da cidade, na quarta-feira, mas só agora foi divulgado. O garoto Luiz, de apenas 11 anos, que vestia a camisa do Uberlândia Academy, disputava a fase de grupos do Campeonato Regional Caldas Cup, quando ouviu algo inesperado. Aí ele falava assim, fecha o preto aí, ó, fecha o preto. Aí eu guardei falando no final, os pais. O vídeo que circula lá na internet mostra Luiz sentado do gramado, chorando. Os pais, que estavam em Uberlândia, Minas Gerais, foram correndo para Caldas Novas, no sul goiano. O pai chegou a acreditar que teria sido um colega do time adversário que teria ofendido Luiz. No outro dia que eu fui tomar conhecimento que foi o professor do time adversário. Isso para mim me doeu muito, porque um professor ele tá ali para, como se diz, para educar, né? Segundo o treinador do Luiz, o garoto que sempre se destacou no time tenta aos poucos superar o racismo que sofreu dentro de campo. Luiz está desolado. Ontem ele foi expulso da partida no começo do segundo tempo. Ele não está com a cabeça no lugar, ele chorou, ele percebe o que está acontecendo com ele. O Luiz, para quem não sabe, foi eleito o atleta do ano em Uberlândia, no Uberlândia Academy. Ele vendeu rifa para vir para cá e ele passa por uma situação desastrosa, impiedosa como essa. O treinador do time adversário nega que tenha praticado o crime de racismo. Encerrou a partida, né? Os árbitros não tiveram nada a relatar, nenhum mesário, tudo correu bem, nós saímos, os atletas se cumprimentaram, saímos do campo, ficamos na arquibancada descansando, esperando o momento da gente ir jantar. Então fui procurado pelo coordenador da equipe, o senhor Alexandre, me procurou me indagando, perguntando sobre uma situação que ocorreu na hora do jogo. Aparentemente o atleta tinha falado que algum membro da comissão técnica, sem citar nomes, tinha ofendido a criança, né? Coisa que não aconteceu. Nós somos totalmente contra esse tipo de atitude, né? Entendemos que esse tipo de situação não pode acontecer, até mesmo porque estamos totalmente do lado do atleta, né? Porque nossa equipe também tem atletas, né, negros, e nossa família também é negra, nossa comissão técnica é quase que 90% negra, então isso é uma situação impensável, né, de ter acontecido. Mesmo assim, a família registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Logo mais, a verdade estará à tona. Nós estamos tomando as medidas legais, cabíveis e não cabíveis nessa situação, para a gente poder reaver a nossa honra e realmente descobrir quem fez a situação com esse atleta. Porque a gente não concorda, né? Porque nós não concordamos com esse tipo de atitude. A mãe e o pai do Luiz passaram parte do dia prestando depoimento na delegacia da polícia. Por conta do recesso de fim de ano, o caso só será investigado em 2021. O advogado da família pretende entrar com uma ação no Ministério Público de Goiás contra o treinador, que também é negro e teria feito as ofensas racistas. Eu espero respeito, não só pelo meu filho, mas por todas as crianças que passam por isso, adulto, porque isso é inaceitável. Eu não consigo entender por que isso ainda acontece, né? Isso é ridículo, você desprezar uma pessoa simplesmente porque você não gosta do tom da pele dela. Um absurdo. Olha, agora olha o susto que o motorista passou hoje à tarde em Lusiânia. Um carro pegou fogo bem pertinho de um posto de combustível. Imagina o perigo. O motorista passou um sufoco danado. Ele contou aos bombeiros que parou o carro depois de sentir um cheiro de queimado saindo do ar-condicionado. Assim que parou na entrada do posto, viu a fumaça saindo do motor. O homem ainda tentou apagar o fogo com um extintor, mas o fogo se espalhou rapidamente. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas, mas o carro ficou totalmente destruído. Por sorte, ninguém ficou ferido e, graças a Deus, as chamas não alcançaram as bombas de combustíveis. Um acidente matou 2 pessoas e feriu outras 4 em Itumbiara, no sul do estado. Esse acidente foi na madrugada de hoje. Bruno Dourado está de volta com as informações. Bruno. Pois é, Luciano, o motorista de 19 anos que teria provocado esse acidente, né? Ele estava sem CNH e também embriagado. Ele foi preso por homicídio doloso, que é quando assume então o risco de matar. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da madrugada, no cruzamento das avenidas Santos Dumont e Leopoldo de Bulhões. 2 pessoas morreram.
Cleiton Eduardo Batista, de 44 anos, ficou preso às ferragens e morreu antes mesmo de ser socorrido. A outra vítima é uma adolescente de 15 anos que chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital aqui de Tumbiara. O motorista preso, se for condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. Nós não conseguimos contato com a defesa do jovem preso. Nós também tentamos atualizar o estado de saúde das vítimas, mas como os nomes não foram divulgados, não foi possível. Olha, as investigações a respeito, então, desse acidente devem durar cerca de 10 dias. Rosane, claro, a gente segue acompanhando. Volto com você. Tá certo, Bruno. Obrigada pelas informações. Vamos mudar de assunto? Goiás é um dos maiores produtores de soja do país, né? Mas para manter esses bons números, é preciso muito trabalho dos produtores rurais, viu? E um cuidado que eles precisam ter nesse período é com a ferrugem asiática, uma doença que ataca e pode devastar as lavouras. Em Rio Verde, um laboratório faz análise das plantas de soja de graça. A intenção é detectar o fungo causador da ferrugem asiática e orientar os produtores sobre a forma correta de prevenção. Toda safra, seu José Roberto leva as folhas de soja da lavoura dele para serem analisadas. O cuidado é para garantir que as plantas cresçam saudáveis. Ele já amargou prejuízos no passado por conta da ferrugem asiática. Tive áreas que não precisou passar colhedeira. Por quê? Porque ela é um fungo que ela desfolha todo o pé de soja. E aí não enche o grão, porque as energias que enchem o grão, elas estão armazenadas nas folhas. Sem folha, não há enchimento de grão. Esse laboratório foi montado no Sindicato Rural especialmente para atender aos produtores de Rio Verde e região na análise das plantas. O serviço é feito de graça. Basta o produtor rural levar as amostras, mas alguns estão demorando para fazer isso. Essa lavoura está no início da floração, o tempo ideal para fazer a análise das folhas. O quanto antes detectar o foco da ferrugem, melhor é o resultado do combate à doença. Ano passado, das 2.000 amostras analisadas no laboratório, 25 apresentaram o foco da ferrugem. Esse ano ainda não foi detectado nenhum foco do fungo no nosso estado. Por isso, a importância da prevenção. Muitas das vezes você consegue pegar alguma folha que ela está no estágio bem inicial da ferrugem, aonde você vai entrar com a aplicação de fungicida na prevenção e nesse tratamento, você vai conseguir ter um período de resíduo onde a planta vai permanecer saudável por mais uns 15 dias. A segunda parcela do 13º deve ser pago até o dia 20, ou seja, daqui a 2 dias, gente. Mas olha que interessante, apesar das promoções de Natal, esse ano tem muito trabalhador que está com o pé no freio. Lojas recheadas de novidades e dinheiro extra na conta, mas tem consumidor com outros planos. Eu pretendo guardar ele. Por enquanto, vou deixar ele no banco, depois eu vejo o que eu vou fazer. Mas apesar disso, é grande a expectativa de vendas do comércio agora com o pagamento do 13º salário. Os trabalhadores vão receber a segunda parcela até o dia 20. Eu acredito que pelo menos uma fatia aí vai comprar seu presente de Natal, vai fazer seu Natal. Acredito que vai aumentar a venda no comércio local. Só em Goiás deve ser injetado mais de 3 bilhões de reais na economia com o pagamento da segunda parcela do 13º. Mas apesar dessa alta expectativa, o consumidor ainda está um pouco mais cauteloso em relação ao uso desse dinheiro. Eu acho que eu vou economizar, né? Porque tá difícil, as coisas estão muito caras. Falta menos de uma semana para o Natal, uma das datas mais comemoradas do ano, e mesmo com pandemia, a gente não pode deixar a gente se abater, né? O clima natalino com toda a sua beleza tá aí no ar. Então eu te convido para vir comigo ver como é que tá a decoração de algumas cidades. Olha lá! A capital ganhou muitos pontos iluminados. Na Praça Cívica, 500.000 lâmpadas. Além do Papai Noel, tem urso gigante. Árvore de Natal maior ainda. Em outra praça famosa da capital, a Tamandaré, um túnel de luz. Em Catalão, no sudoeste goiano, a Praça Getúlio Vargas é uma das atrações da cidade. Em outros pontos, não é diferente. Olha só a Igreja Matriz, toda iluminada.
Uma decoração sustentável vem de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Para fazer esses arranjos foram usadas 4.000 garrafas PET. A maior árvore de Natal do estado fica em Anápolis. Tem 35 metros de altura e mais de 100 mil pontos de luz. Em Goianésia, o presépio montado na praça principal desperta o encanto dos moradores. As cores do Natal também já estão iluminando o norte do estado. A principal avenida de Porangatu está assim, com um colorido especial. Em Jataí, a principal praça da cidade foi toda iluminada. Na região do entorno, as luzes singelas também anunciam a chegada do Natal. Esse shopping aqui em Valparaíso de Goiás sempre faz algum tipo de decoração de Natal, mas dentro da unidade. Esse ano, por causa da pandemia, os enfeites natalinos tomaram conta do estacionamento, assim, ao ar livre. Fico muito feliz de trazer as crianças para cá, entendeu? Para tirar foto, perto da família, né, que é importante. O sorriso no rosto das crianças traz essa esperança para que esse ano, que foi um ano que não foi bom, foi ruim, para que seja melhor. Foi um ano ruim para muita gente, né? Muita gente vai entrar em 2021 com um buraco enorme no coração, mas vamos aí na esperança de que vão vir dias melhores, vamos tentar melhorar aqui, né? Cada um fazendo sua parte. Vamos ser mais amorosos, ser mais gentis, mais tolerantes com as pessoas, que tudo vai ficar bem, né? E nossa imagem do dia segue no clima de Natal. Traz um pouco mais da beleza da decoração de Natal em Goiânia, vista do alto. São várias praças e pontos da cidade iluminados por milhares de luzes, enchendo nossos corações de esperança de dias melhores. É o que a gente deseja, né, gente? E com essas imagens lindas, a gente encerra também a edição de hoje, ó. Um beijo, um cheiro pra vocês. Ótimo fim de semana, tá bom? Tchau, tchau.